Pronto. Dado aqui com som aqui, por favor, tá? Então, gente, a crítica, lista de chamada, muito bem. Crítica textual. Então, a primeira coisa escrita primeiro em aramaico, né? Depois hebraico, depois grego, depois passou para português. Não é dormir. Para outros idiomas, né? Cerca já de quase 2.000 idiomas já, e línguas, né? A Bíblia, parte da Bíblia, foi traduzida para já centenas de idiomas, né? Até no livro fala isso aí. Mas o que acontece? Poucos textos foram escritos em aramaico, né? Se não me engano, Daniel, Esdras, Jeremias, um texto lá de Jeremias, um versículo 2 de Jeremias, Esdras e Daniel. Eles foram pequenos, muito pouca coisa foi escrita em aramaico, né? Tem palavras persas também, né? como sátrapa, algumas palavras persas também, né? Como paraíso também é uma palavra persa, de origem persa. Tem algumas, mas basicamente foi mais 99,9% foi grego e hebraico, né? O aramaico é a língua de Aranda, da Síria, daquela região da Babilônia, o pessoal do cativeiro. Eu quero saber assim, as primeiras assim, os primeiros papiros assim, foi escrito em quê? Olha, basicamente, cara, foi como eu falei, o Antigo Testamento foi todo em hebraico, né? Que se conhece, praticamente todo, com exceção do aramaico. E dali, depois veio a Septuaginta, que foi a tradução do hebraico, do Antigo Testamento de hebraico e aramaico para o grego, né? Lá no ano 282 a.C., a mando de Ptolomeu Filadelfo, né? Mais ou menos 282, os judeus que estavam ali no Egito ali, cerca de 70 a 72 judeus eruditos, né? Versão dos 70. O famoso Lzinho, né? X, acho que é um L e 2X, né? Em latim, que é o L é o 50, o X é 10, 50, 60, 70. Versão dos 70, né? Que seria... Vocês vão muito ouvir falar disso aqui, muito ver isso aqui em livros, na Bíblia, em comentários, né? A versão dos 70, ou Septuaginta. É dormir, a câmera vai cair. Agora está dormindo. Mentira, professor, mentira. Septuaginta. É a intriga da oposição, são os opositores. E São Jerônimo, já no 3º ou 4º século aí, traduziu para o latim, para dar a Bíblia ao povo, né? Chamada Vulgata, ou seja, comum a todos, né? Para o povo, né? Uma versão em latim, e ele se baseou na Septuaginta, e também ele pegou alguns livros apócrifos que tinha na Septuaginta, e o que ele fez? Ele ainda colocou, eu li que ele colocou uma nota dizendo que aquele ali não era para ser inspirado. Porém, ele ia colocar, porque na Septuaginta ele se baseou. Segura aí para mim, depois eu sei. Mas ele deixou claro que o seu valor histórico servia como valor histórico, um valor paralelo à Bíblia, mas não como canônico, mas não como inspirado, como pesquisa, como se fosse um dicionário bíblico, como se fosse um livro de história comum qualquer, né? Então, mas esse livro aí ele era usado, né? Até pelos cristãos e tudo. Aí, quando foi no Concílio de Trento, nós vamos chegar lá, a Igreja Católica confirmou, aboliu alguns, que a própria igreja, existe cerca de 200 e pouco, acho que é 286 livros apócrifos, eu acho, que foi feito ali no período interbíblico, né, os 400 anos, das 4 páginas brancas da Bíblia, o intertestamentário, que diz que foi escrito ali esses livros apócrifos ali, e muitos cristãos usavam esses livros aí. E no Concílio de Trento eles ficaram com 7 livros e 4 acréscimos a livros. E mais 3 livros aí que eles aboliram, e a Igreja Ortodoxa Grega pegou também, ainda tem mais apócrifo ainda do que a Igreja Ortodoxa Grega ou Oriental. Ela tem mais livros do que apócrifos do que a Igreja Católica comum, né? Quando vocês for ver a história da Igreja, vocês vão ver que teve a Igreja Ortodoxa Grega ou Oriental, né? A Igreja Católica até passou lá, cumprimentou o Papa, né? Que é o chamado Patriarca, como se fosse o Papa dessa igreja, e essa igreja ela não tem imagens, ela tem pinturas, né? Nessa igreja aí, ortodoxa grega ou oriental, que houve um racha lá na época, em 1415, né, que marca o fim do período para o outro, que houve esse racha aí,
e um foi para um lado, o outro foi para o outro, uma dissidência ali, né? Os papas. Essa igreja ortodoxa, ela é mais ou menos igual a católica? Ou é uma igreja católica, só que ela não segue o Papa, ela não segue o Papa, não tem imagem, só tem pinturas. Tem de imagem. As pinturas são imagens dos santos, como se estivesse olhando na sua casa. E, exatamente, e também tem os livros apócrifos, mas aí os 3, aí, os 4 livros apócrifos aí a mais, aí também, que no Concílio de Trento foi abolido, e a ortodoxa grega, oriental, ela pegou esses livros aí, o patriarca, chamam patriarca, né, que é o líder máximo aí dessa igreja aí. Teve até com o Papa aí, no patriarca aí, mas não segue muito bem a igreja católica não. Certo? Professor, então, a gente fugiu da crítica textual totalmente. Antes de eu começar a ler, eu vou só perguntar se o senhor passou no trabalho no papel que você me deu, nome que não consta nos originais, mas nós usamos. Trindade, Bíblia, Trindade, eu já achei essa Bíblia. Entende? Eu falei aqui o tempo todo também, né? Hã? Porque eu falei isso aqui o tempo todo. Eu pesquisei, eu achei Bíblia. A gente parou na página 54, é isso? Eu acho que foi 54, né? 54, canos da Bíblia. Formação do campo do Antigo Testamento. Foi 46. Formação do cano do Antigo Testamento. Pois é, isso mesmo. Aí o que acontece? O Bola perguntou ali. Um dos motivos que a pessoa seminarista não pode se desvia, como ele citou lá, a crítica textual, essas coisas todas que a gente falou, né? O original da Bíblia também, a pessoa se apega nos originais da Bíblia e você vê que aquela palavra, ela tem vários significados. Quando você vai para um seminário, não é? Então quem pega um livro, né, de um teólogo, assim, por isso que a pessoa fala, todo teólogo, esse é um teólogo, você vai ficar cético, o teólogo é herege, é isso. Realmente alguns, né, eles vão aos dois extremos, né? Ele é 8 ou 80, o cara passa a ser 80, né? Ele passa a ser 80, ele não tem um equilíbrio. Ele começa a sua heresias, porque uma palavra tem vários sentidos. Mas como é que você pode dizer que uma pessoa é herege, uma pessoa está falando coisa contrária à palavra de Deus, se você não conhece os originais da Bíblia, o grego, o hebraico, o aramaico, a polissemia, né? Os vários significados que aquela palavra possui. É a chamada polissemia, vários significados que a palavra possui. Qualquer idioma, grego, hebraico, inglês, qualquer idioma, a palavra tem vários significados e depende do contexto, depende do momento. Aí que entra a crítica textual. O que é uma crítica? O que é você olhar as coisas com olho crítico quando você está na sua casa? Você olha assim, caramba, só estou vendo uma poeira ali. Você vai no cantinho ali, ó, tô vendo uma teia, tô vendo uma teia de aranha ali. E até diz, já ouvi uma gente falando, né, que o olho da visita, é diferente do teu olho. A visita, quando chega na casa de alguém, ela tem um olho crítico, diferente. Ela vê uma telinha de aranha pequitinha ali no cantinho ali, que você não vê. Ela tem uma visão crítica, observadora, diferente daquilo ali, né? Pena que a pessoa não tem a visão crítica para a sua própria vida, né? Às vezes tem para a vida dos outros, né? Decora a roupa todinha que os irmãos têm ali, decora a marca de tênis que os irmãos têm na igreja, sabe direitinho. Isso aí sabe. Agora olhar crítica, fazer uma autocrítica, uma autoavaliação pessoal, ela não sabe. Então, a pessoa quando se depara com a crítica textual é isso aí. Mas como é que você sabe que a pessoa é uma herege ou não? Porque depende se você tem que conhecer a questão em que entra a questão da hermenêutica bíblica, a interpretação, os originais da Bíblia, quem escreveu, por que escreveu, para quem escreveu, qual a circunstância, não é? O que ele tinha em mente, o que ele queria dizer, não é, com aquilo ali, o contexto que estava por trás daquilo ali. Aí você se depara com um monte de coisa, como por exemplo a palavra Jeová, que ela foi traduzida, aí que entra para a revista corrigida, por isso que eu não gosto da corrigida de Almeida, a ARC, que ela traz, acho que é a ARC, ela traz isso aqui, ó. Ela traz o nome Jeová,
Jeová, em letra de forma, eu acho, né? Ou em negrito, constando um itálico, que não consta realmente nos originais, né? Que na verdade é isso aqui, ó. Esse nome perdeu-se a pronúncia. Não é? Mais provável que seria Yahvé, né? Que perdeu-se um pouco a pronúncia, né? E não é, na verdade, é uma forma assim, mais errada do nome de Deus, né? O que mais certo é YHWH, que não tem uma pronúncia. Perdeu-se esse nome, a pronúncia, né? E começou a chamar a palavra Adonai, né? Para colocar como nome de Deus, né? Adonai. Então, aí começa, tem isso aí você sabe também que Shekinah, que muitas pessoas falam, Shekinah não tem na Bíblia, essa palavra a gente aprendeu eu aprendi isso aí em hebraico, que eu nem sei escrever essa palavra. Essa palavra aí, Shekinah, ele é a raiz de um verbo que significa habitação. Ela tem a ver com habitação. Você não tem uma referência, mas uma inferência, igual a palavra Trindade. Ela não tem na Bíblia, mas você vê no contexto, a palavra Shekinah não tem na Bíblia. E não fiquem céticos. Então a palavra Shekinah significa o quê? Ela tem a ver, eu aprendi na aula de hebraico, que ela veio de uma raiz, de uma palavra que significa habitar, habitação. Porque entendia-se que o quê? Que a presença de Deus no tabernáculo, na coluna de fogo, quando ela vinha sobre os profetas, vinha sobre Sansão, ela via aquela força, aquele poder, que ela habitava. O Espírito de Deus veio sobre o fulano de tal, o Espírito do Senhor veio sobre mim, a palavra do Senhor veio sobre mim. É isso aí que eu estou falando aqui. Essa música é muito chata. Muito chato. É uma presença. É muito chato. Muito chato. E por incrível que pareça. Todo respeito a quem canta e quem gosta. Eu não gosto. O que acontece? Essa é comprovado os antigos. Quem gosta assista. O nome Shekinah. Ninguém é obrigado a ver o vídeo dele, não. Ele está falando isso, gente. Não, porque Shekinah, a pessoa pensa que é o quê? Glória de Deus é ela. Quem quiser que veja. É habitação, habitação aqui entre nós. Essa deusa chamada Shekinah. Aí você não vai me chamar de herege depois, não. O nome dela é Shekinah? Tem uma deusa, depois você pesquisa sobre essa, chamada Shekinah, que era adorada, né, por judeus pagãos. Essa deusa, ela tinha nas suas duas mãos o espiral, se não me engano. Se eu errar, me perdoe. Esse negócio de matar mosquito. Tem aquele nome bem, o espiral, é o espiral mesmo. Esse espiral é o símbolo esotérico. Esse é um símbolo esotérico. Se não, Malafaia usa a editora central gospel. A editora central gospel, ele usa gospel. É um símbolo maçônico, é um símbolo esotérico. É uma deusa. Ele está ouvindo isso. Que ela tinha esses dois símbolos na mão dele, é o símbolo esotérico. E essa palavra Shekinah, ela não existe na Bíblia. Muito embora, como eu já falei, como eu já aprendi aqui nesse seminário, que nas aulas de hebraico, nesse seminário, que tem a ver com a raiz, ela vem de uma raiz, uma palavra que significa habitar, habitação. E subentende-se, que acredita-se que seja, subentende-se, acredita-se que por causa que aquilo ali realmente é a presença de Deus, vinha sobre o tabernáculo, sobre Sansão, o Espírito de Deus vinha, realmente era uma presença. Né? Então, a pessoa usa essa palavra para evocar, para transmitir aquela presença do Antigo Testamento, né? A presença de Deus ali, batismo de Jesus, etc. A presença
perdeu-se a pronúncia, né? Mais provável que seja Yahvé, o nome. Então é aí que começa a pessoa achando, começa a chamar o cara de herege, porque acha que a Bíblia já veio lá do céu com capinha, azulzinha, rosinha, já veio com rodapé, ou seja, não sabe que ela